They call themselves the Bad Batch. Cálculos completos. Entrando na rota do hype em 3, 2, 1. Nessa edição, analisaremos o 9º episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Vamos recapitular a narrativa do episódio no Hype Resumo, destacar os principais momentos em nosso top 3, compartilhando um pouco da nossa opinião e para concluir essa missão, com taxa de sucesso do Clone Force 99, vamos elencar as referências e easter eggs que notamos. Sem mais delongas, bora pro resumo. Hype Resumo. O seu episódio de The Bad Batch em menos de 3 minutos. Ainda em Braca, o Bad Batch foge da perseguição de Crosshair, tendo perdido de vista o caçador de recompensas. Ômega está presa na nave de Bane, que está trabalhando para Lama Su. Em caminho, vemos uma tensão entre Lama Su e Lana Si. O primeiro-ministro a adverte sobre ela ter interferido demais, dado seus interesses com a garota. Assim sendo, outra Kaminoana, Ta-Nue, é encarregada de ir para Bora View, complexo abandonado de experimentos kaminoanos, para encontrar o caçador de recompensas e recuperar Ômega. Lama Su revela suas intenções com Ômega, recuperar seu material genético e matá-la em seguida. Lana Si parece preocupada. O Bad Batch consulta a base de dados da República e descobre que o caçador de recompensas é o Cad Bane, alguém perigoso até mesmo para um Jedi. Em meio a isso, Tech revela o porquê de Ômega ser tão preciosa. Ela tem o DNA puro da primeira geração, sem nenhuma alteração, e que o único clone além dela a ter sido feito assim foi o Alpha, posteriormente chamado de Boba. Ômega convence todo o droide de que ela é capaz de ajudar a consertar sua perna, e assim o faz, mas logo em seguida, ela o desativa momentaneamente para achar o seu comunicador. Sid diz aos clones que não tem como os ajudar, eles estão sozinhos nessa. Enquanto interceptam transmissões, Ômega encontra o comunicador e consegue contato. A esse passo, Bane já pousou a nave no local da troca, porém, o sinal ainda não é suficiente para o Bad Batch os localizar. Bane algema Ômega e, para sua surpresa, Ta-Nue estava morta no local. Fennec a executou e pegou os créditos. Numa tentativa de negociação entre os caçadores de recompensa, Todo pega a maleta de créditos. Fennec o joga a janela fora. Assim, os créditos todos se perdem, dando início assim a um intenso duelo entre Bane e Fennec. Enquanto isso, Ômega tenta fugir, se deparando com tubos de experimentos com corpos de kaminoanos mortos, e em seguida, um painel onde consegue ativar uma antena para ser encontrada. Fennec toma vantagem em um momento do duelo, e tenta levar Ômega consigo. Antes que pudesse convencê-la, um tubo cai em cima de si, e Ômega foge. Bane retoma o duelo. Ômega foge da cena e foge de todo. Assim ela entra em uma cápsula de voo. Bane tenta a perseguir, mas Fennec sabotou sua nave. O Bad Batch consegue localizar e resgatar Ômega. Fennec estava sob mando de Lana Si, que apaga e informa que o ideal é que Lama Su não obtenha a garota. Finalizamos com Bad Batch revelando a causa de estarem atrás dela, se reunindo na disposição de enfrentar quem vier e com a promessa de que Ômega nunca mais voltará a caminho. Hype Podium, o nosso top 3 de momentos nesse episódio. Em terceiro lugar, Tensões e revelações em caminho.
Não é a primeira vez que tensões em Kamino entram no nosso top 3, mas a desse episódio é de longe a mais interessante. Lama Su, que parecia ser alguém que valorizava a vida dos clones, é na verdade um fanático por dinheiro e status científico, que vai fazer o necessário para cumprir o seu plano de contingência. É chocante ouvir que ele quer apenas o material genético de Ômega, e a intenção é matar a garota logo em seguida. Isso nos faz pensar no quão longe alguém pode ir em suas ambições, chegando ao ponto de tomar atitudes genocidas que desrespeitam a vida do outro, e também nos faz pensar como a moralidade é complexa até mesmo na realidade. Em segundo lugar, Ômega e o Reflexo. Quando Ômega entra em uma sala sinistra de experimentos, ela se assusta com uma criatura inanimada em um tubo. Pela aparência, um sulustano. Logo em seguida, temos uma cena curtinha, mas que recebe o segundo lugar pela significância que tem para o episódio. Ômega se aproxima de outro tubo, para olhar mais de perto. Antes que ela pudesse de fato ver o que tinha lá dentro, ela vê o seu próprio reflexo. E aí, ela começa a ter ideias sobre o porquê dos Kaminoanos estarem atrás dela. Ao se ver naquele tubo, ela fica horrorizada ao se imaginar no lugar daqueles outros seres que ali estavam. O arranjo do local também nos faz refletir, como até mesmo os locais mais elevados e belos podem guardar os segredos mais tenebrosos e baixos. em primeiro lugar, Cad Bane vs Fennec, um confronto especulado por muitos, e diria aqui que nas especulações a Fennec estava sendo bem subestimada. Mesmo confirmando que ela não possui a experiência necessária para derrotar Bane, ela foi altamente capaz de compensar a sua falta de experiência com inteligência, estratégia e cautela. Desde o começo, quando todo pega a maleta, tivemos detalhes incríveis. Fennec chutando o detonador térmico, uma troca de tiros com classe e precisão, provavelmente a melhor que já vimos até então na saga, uma grande variedade de uso de itens, armas e equipamentos típicos de um caçador de recompensas, além de uma bela troca de socos e chutes no mano a mano. O embate é bem balanceado, e a vitória pode ser considerada relativa nesse duelo, mas a conclusão é certa, ambos foram consideravelmente impressionantes. Easter eggs e referências, os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista, e que você tendo ou não notado, merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio, e alguns vieram de ver, discutir e pesquisar, e aqui o nosso agradecimento ao pessoal do Fatos Live. A nossa primeira referência é a Justifier, a nave de Cad Bane, que é diferente da anterior, que era The Xanadu Blood, de The Clone Wars. A Justifier é um conceito que foi criado para o arco de Cad Bane com Boba Fett, que foi aproveitado agora em The Bad Batch. A nossa segunda referência são as placas e implantes na cabeça de Cad Bane, com detalhe para uma placa mais resistente no exato lugar onde ele levou o tiro de Boba Fett na cena não finalizada de The Clone Wars. Os detalhes que saíram em arte conceitual no episódio anterior ficaram à vista nesse episódio, e a presença desses detalhes na cabeça do caçador de recompensas pode indicar que o confronto com Boba já aconteceu. A nossa terceira referência é um bocado filosófica, Alpha e Ômega. Desculpem, eu não pude evitar essa. Com a revelação do nome original do Boba, o nome Ômega agora faz muito mais sentido. O início e o fim do legado de Jango Fett. Boba e Ômega. Os Kaminoanos estão atrás de Ômega porque o Boba aparentemente desapareceu desde o início das Guerras Clônicas. Cada vez mais temos indícios do seu retorno. O nosso quarto ponto não é necessariamente uma referência, e sim uma satisfação. Teorias ruins caindo por terra. Isso não é bem uma referência, mas todas as teorias vazias sobre Ômega ser um clone de Palpatine foram cortadas pela raiz nesse episódio. Houve até mesmo o cuidado de mostrarem o que estava dentro do tubo de experimentos para se evitar qualquer relação de uma imagem indistinta em algum tubo com Snoke ou Palpatine. A nossa quinta referência são os dados sobre Cad Bane. Echo revisa os arquivos da República e ressalta que Cad Bane já enfrentou o Jedi algumas vezes e até mesmo tentou sequestrar o chanceler Palpatine, uma referência a The Clone Wars. A nossa última referência é uma informação de lore importante, sobre Bora Viu, que foi confirmado pelo recurso de audiodescrição do episódio no Disney+. O lugar é um planeta no sistema Lido, que não é Kamino, uma operação abandonada dos Kaminoanos,
que nos faz pensar o seguinte: será que se os Kaminoanos tiverem o mesmo fim dos Geonosianos, esterilização do planeta, haverão outros Kaminoanos escondidos em alguma outra operação secundária ou escondida? Vale ressaltar aqui que nós teorizamos sobre Ômega ser como Boba Fett, e isso ser o que ela tem de especial, em várias das nossas edições, bem como nas lives. Aliás, live todo sábado às 16 horas, com fatos Star Wars, Vaders 501 e um convidado especial. Registro da missão. Análise do 9º episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Status: missão cumprida. Obrigado por chegar até aqui sem dar ouvido às distrações separatistas, a fim de expandir sua experiência sobre o episódio e sobre a saga de Star Wars em geral. Novos conteúdos estão disponíveis no Hype Drive e muitos outros estão a caminho, principalmente em relação à nossa cobertura de Bad Batch. Para mais conteúdos assim, nos acompanhe no Instagram, Spotify e YouTube. Compartilhe essa análise com seus amigos que estão acompanhando The Bad Batch para que consigam aprofundar ainda mais a experiência da série, como você acabou de fazer. Muito obrigado pelo apoio, nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com você.